desta entusiasmante e emocionante itinerário também de reflexão e diálogo com o Padre Cerqueira. Está aberto um período que, apesar de tudo, tem alguma dimensão para perguntas. Começamos com a primeira? Sim, sim. Antes de mais, um breve, são dois comentários, não são propriamente duas questões. Uma para o meu mestre, o professor Padre Cerqueira, que com ele eu fiz a tese de mestrado e gostei muito de fazer, e dele aprendi algo que a professora Luísa Ribeiro Ferreira estava a dizer, e eu concordo inteiramente. As aulas do professor, as minhas aulas de mestrado com o professor eram interativas, quer dizer, ele ficava nervoso se nós nos calávamos. Eu aproveitava, falava, e aquelas aulas deliciavam-me imenso. De maneira que foi realmente um gosto ter o professor Padre Cerqueira como mestre, foi de facto. Aprendi com ele que o essencial na filosofia é descobrir o sentido, é ir à procura, não é descobrir, é ir à procura, estar atento ao sentido. E, portanto, eu fui à procura do sentido filosófico através do meu caminhar existencial. Fui 10 vezes à China, que foi um grande caminho. Dei 9 vezes a volta ao mundo. Foi um caminho, foi um caminhar, mas sempre à procura do sentido. Sempre à procura desse sentido que eu fui descobrindo num outro paradigma completamente diferente, o paradigma das filosofias, vários paradigmas das filosofias orientais, e nomeadamente da filosofia chinesa. E eu descobri nas várias filosofias chinesas, na filosofia taoísta, na filosofia confucionista e na filosofia budista, destas 3 filosofias, descobri realmente um modo de se estar na vida, portanto, um modo existencial e um modo teórico, um modo filosófico, não só teórico, mas prático, completamente diferente, que vive da inter-relação de todos os seres. E eu, durante um tempo, em uns 10 anos, eu estive absolutamente fascinada com a filosofia oriental. Fascinada, era um encanto absoluto. De repente, houve qualquer coisa que disse, a meio das minhas idas à China, percebi que o território chinês estava a ficar completamente destruído. E lembrei-me, então, de um outro professor que tive, o professor Silvano Marques, com quem ele era extremamente pessimista e eu era sempre muito otimista à maneira leibniziana. E volta que não, nós tínhamos assim uns diferentes, porque ele com o seu pessimismo todo, isto vai uma desgraça absoluta, e eu, que absurdo, nós vamos para Marte, vamos colonizar Marte, vai ser ótimo, e portanto tínhamos perspectivas completamente diferentes. Até que finalmente, na China, eu disse, não, isto é uma desgraça, isto é uma catástrofe, nós estamos à beira da desgraça. Isto porquê? Isto porquê? Porque começa a ver os rios todos poluídos, apesar de uma filosofia toda pela inter-relação, pela atenção ao outro, portanto, uma filosofia do ponto de vista teórico, onde todos os seres se relacionam à maneira espinosista, e, portanto, tudo funcionava muito bem do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático, estávamos à beira de uma catástrofe. E estamos, em que as pessoas têm que usar máscaras em Beijing e em outras cidades, etc., à beira de uma catástrofe absoluta. E disse, não, isto de facto, isto é muito problemático e tenho que dar razão ao professor Silvano Marques. E comecei a pensar o porquê disto, o porquê desta catástrofe. De repente lembrei-me, a filosofia que os chineses adotaram mais recentemente é uma filosofia ocidental, marxista, as raízes marxistas da filosofia, a filosofia de trabalho e o louvor absoluto à ciência e ao cienticismo científico. E ao cienticismo, portanto, o louvor absoluto da ciência. Claro, pois com este paradigma cientificista, muito obrigada, com este paradigma cientificista, isto deu o que deu na Índia, deu o que deu na China. E, de facto, nós temos que ter atenção. E lembrei-me também de um outro livro que tinha lido, numa das vezes que tinha acabado o mestrado nessa altura e que o professor Cerqueira me passou. Foi um livro que ele me ofereceu, de Leonardo Boff, chamado Cuidado Maternal. Enfim, a ideia principal do livro era o cuidado. O cuidado e o amor à terra. Não me lembro exatamente o título, mas a ideia principal era o cuidado.
E agora, com as palavras do professor Serafim Marques a dizer que, de facto, nós com afeto teríamos uma outra relação com a Terra, pois teríamos. Porque o que se passou no Oriente e o que se passou na China, ultimamente, foi o distanciamento daquele paradigma do afeto, da inter-relação com toda a natureza. E quando há o distanciamento, há a perda dos valores essenciais, dos valores ecológicos. Não são valores ambientalistas, são mais radicais dos valores ecológicos. E, portanto, penso que, de facto, os maiores problemas são quando nós nos distanciamos, quando o nosso sentido, quando a busca do nosso sentido passa pelo distanciamento e pelo corte com a ecologia e com a Mãe Terra. E, portanto, é necessário, de facto, regressar à Terra, mas regressar à Terra com cuidado, com afeto, com amor. E é só estes dois apontamentos que queria dizer. Bom, eu agradeço o testemunho e a pergunta também. Não posso deixar de dar a palavra ao pessimista consagrado, não é? Responder. Eu penso que os pessimistas às vezes têm a razão mesmo sem serem muito profundos, não é? Porque há uma tendência, na realidade, para uma certa entropia, não é? Mas eu penso que neste caso, de facto, aquilo que está a suceder a nível global implica uma capacidade de ultrapassarmos um conjunto de caminhos de pensamento completamente esgotados, mas também não apenas no plano da tecnologia. Eu julgo que o mais importante, e é um aspecto que eu também referi na minha intervenção, prende-se um bocadinho com a questão das políticas de ciência. Portanto, é extremamente importante perceber que no que se queremos realmente impedir uma situação catastrófica, eu penso que devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance, não há outra alternativa senão essa. Devemos conceder uma atenção muito especial às políticas de ciência e à forma como elas depois vão ou não reverter a tecnologia. Mas eu julgo que a pergunta foi também para o Padre Cerqueira, eu gostava de ouvir o Padre Cerqueira. Se me permite só um acrescento, mas uma coisa muito ligeira, que vou ser muito rápida, que é o seguinte: hoje em dia na China está-se a fazer isso, portanto está-se a apostar em novas políticas científicas e está-se a apostar nas energias renováveis, nas energias limpas, para salvar o que se sujou e o que se estragou. É só isto. É a escala. Mais alguma pergunta? Por favor. Depois começamos pelo trás e depois para trás. É a minha vez? Sim. Pois, se o professor se importava de mostrar o slide 20 ou 19, aquele que fala da tecnociência, e onde mostra aquelas curvas exponenciais crescentes e que classificou como um perigo. Era sobre isso que lhe queria colocar uma pergunta. Mas se calhar talvez pedir outra pessoa a próxima pergunta também. E depois voltamos atrás. Por favor. Sim. É que o professor Serafim Marques está ali tão ocupado. Não, mas eu estou a ouvir, estou ocupado, mas tenho os ouvidos atentos. Uma questão sobre, primeiro, o antropoceno e depois sobre a Revolução Industrial como causa do desequilíbrio do planeta. Sobre o antropoceno é um conceito muito antigo, que era o antropogénico, que era o quaternário, depois o plioclistocénico, e onde se havia a referência que o homem tinha, era o aparecimento do homem. Esse antropoceno que o Viriato falou, após, portanto, a intensificação da ação humana no planeta após a Revolução Industrial, é um conceito, eu não vou dizer que não o aceito, que eu tenho que o aceitar, mas eu acho que ele é muito mais antigo. Eu acho que não é a reforma industrial, a Revolução Industrial do século XVII, a primeira grande causa do desequilíbrio ambiental do planeta, mas aquilo que eu acho que é a primeira revolução industrial, que é o domínio do irmão fogo e
ligada imediatamente à fusão dos metais. O domínio do fogo causa o primeiro grande desaparecimento de espécies. As primeiras grandes erosões, perda do solo e modificações. A fusão dos metais foi o primeiro grande e enorme descalabro do planeta. Exatamente. E é disso. Peço, por favor, a segunda pergunta, que é para depois podermos a pessoa imediata responder em conjunto. Obrigado. A sua pergunta. Voltou à minha? Sim. Criou o slide 21. Ou 20. Esse é 7. Enganei no número. Não faz mal, mas explicou bem o que é. Peço desculpa. Não faz mal. Sim. Na minha opinião, professor, a escala do eixo das verticais, y, se pudermos denominar aí, ela falseia aquilo que eu penso. Se o senhor conseguisse andar com o eixo X para 7.000 anos atrás e reduzisse ou aumentasse de acordo com essa proporção o eixo vertical, veria com certeza que as grandes acelerações se foram repetindo no mínimo durante 7.000 anos, a partir de hoje, 7.000 anos para trás, ou mais. Se lermos os registros que existem dessa época, são muito poucos, mas lembro aqui a epopeia do Gilgamesh, por exemplo, isso começar nessa época e vier até hoje, verá que as grandes acelerações aconteceram a todo um instante. E eu não vejo isto como um perigo. Encaro mais que o itinerário da nossa Terra é comparável a um navio que segue o seu rumo e nós, nesse rumo e nesse navio, trocamos de amorada de bombordo para estibordo e volta para estibordo e bombordo. E andamos nesta enquanto o navio segue a sua grande viagem. E não são estas pequenas trocas de amorada que farão que o navio mude de rumo. Isso é muito pouca força para que isso aconteça. Isto, o que eu represento aqui, uma imagem, pode-se repensar em cima de tudo isso que eu disse há pouco, sobre as escrituras que vêm do muito além. Então, não vejo isto como um perigo, mas como uma normalidade que acontece. Usando esta escala que o professor ali colocou, até diria, professor, olha, é que entre 1750 e 2000, muito mais cabeças apareceram neste mundo e a pensar. E isso justifica que, de repente, haja um pulinho. Lá para trás e para a esquerda, eram os oprimidos, que até estavam proibidos de pensar. Mas isso não teve vez e trouxe-nos o progresso, melhor ou pior, mas aquele que nós conhecemos. E o que é que vamos fazer com ele? Temos vários exemplos. A descoberta da energia nuclear deu-nos luz, mas também deu-nos bombas. E então, aí está. Então venham agora os filósofos e ajudem-nos a pensar bem, porque isto é imparável. Eu peço desculpa, mas temos de ser mesmo sintéticos. Alguma pergunta mesmo? Só uma frase. Então, muito boa tarde a todos. Eu gostaria de recuar à primeira intervenção e pôr à consideração do Viriato, porque não parece, até sobretudo neste evento, em que se está a pensar o pensamento, passa à frente redundância, do professor Sequeira Gonçalves, essa visão dicotómica, mais do que isso, manicaísta, entre o pensamento oriental e ocidental, chegando ao extremo de dizer que tudo o que se passa de mal no Oriente é da responsabilidade do pensamento ocidental. Eu penso que na intervenção do Viriato tornou-se evidente que é possível um pensamento mais do que ambientalista e ecológico numa tradição ocidental, e o professor Sequeira Gonçalves é uma expressão, enfim, insigne dessa possibilidade. Obrigado. Eu penso também é importante, de facto, enfim, eu julgo que não nenhuma das intervenções aqui poderia fazer novas dicotomias. Eu penso que foi uma expressão também devido ao tempo, enfim, nós acabamos sempre por esmagar um bocadinho os detalhes. Mas muito rapidamente, em relação à questão do Holoceno, sem dúvida que há outros autores antes do Crutzen e do Storman falaram sobre isso. Aliás, enfim, uma literatura muito vasta sobre isto, como já disse, há revistas sobre a questão
Antropoceno, e o próprio Stoma, o próprio Crutzen, neste texto, e lendo com atenção, pode ser aqui na tradução portuguesa, aí está presente, ele próprio aponta duas possíveis marcas iniciais para o Antropoceno. Ou seja, uma que seria, de facto, a Revolução Industrial, e que tinha, no fundo, tem basicamente a ver com a importância da utilização da máquina a vapor e com o começo da transformação da litosfera e a passagem do carbono da litosfera para a atmosfera, através dos combustíveis fósseis e da sua queima. E outra mais antiga, que ia no sentido que foi referido, e bem, para, no fundo, o Holoceno, ou seja, para o aparecimento da agricultura, da metalurgia, para a extinção dos grandes mamíferos, o sapo, o mamute. Portanto, seria uma coisa... Aliás, há uma discussão sobre isso. Quer dizer, o conceito de Antropoceno hoje está a ser discutido, provavelmente vai ser mesmo uma nova idade, ou uma nova época, não é idade, uma nova época, mas é provável até que a datação seja mais para trás, a partir da... Bom, já o Rousseau dizia, não é? A agricultura e a metalurgia perderam o género humano, não é? Disse no segundo discurso, sobre a desigualdade. Quanto à outra questão, esta informação que está aqui é uma informação que eu retirei de um projeto internacional que já tem muitos anos, que é coordenado por um cientista, meu amigo australiano, Will Steffen, que é um grande físico contemporâneo, e tudo o que está aqui, isto é apenas uma parte da informação, é extremamente feito com todo o rigor, com imenso cuidado, com muitas críticas cruzadas, com um tratamento absolutamente gigantesco de informação quantitativa de todos os sítios, de todos os países, e sendo embora verdade que a história humana obedece a padrões que de alguma forma são cíclicos, a verdade é que esses ciclos não se repetem com a mesma intensidade nem da mesma forma, não é? Portanto, e sem dúvida que nós tivemos no passado momentos de grande expansão. Por exemplo, nós tivemos uma revolução agrícola, o Francisco de Assis, o São Francisco de Assis, é provavelmente também o seu pensamento, quem sabe se não terá muito a ver com o facto de que ele foi testemunha de um grande momento na Europa, de grandes arroteamentos de florestas, de expansão da população, um aumento da capacidade de produção agrícola, que aconteceu no século XI, XII, depois do arrefecimento da temperatura a partir meados do século XIV. Portanto, isso não é, quer dizer, não aceito perfeitamente as suas observações. Agora, o que me parece é que, para, digamos, contestar esta informação que está aqui, era preciso fazê-lo com a mesma, digamos, dimensão. Se quiser, eu ponho-me em contacto com o Stefan, pode enviar os e-mails para o próprio coordenador do projeto. Já agora, se me permite, tudo o que se passa de mal no Oriente é da responsabilidade do homem. O homem com H grande. Portanto, não é da responsabilidade do Ocidente, é do homem e da cobiça humana. A última pergunta, eu penso que não foi uma pergunta, foi um comentário, foi uma opinião que eu subscrevo, no sentido em que é sempre importante nós encontrarmos dentro, com um bocadinho, como o Padre Ferreira há pouco referia eu, no Descartes. Eu fui buscar um Descartes que não é nada um Descartes que aparece aí como uma espécie de bode expiatório das nossas deficiências e das nossas incapacidades. Não é? E justamente, dentro da produção científica e dentro do próprio edifício da tecnociência, existem conflitos. Por exemplo, que melhor ideia podemos nós ter da Terra como organismo vivo, senão o conceito de Gaia, por exemplo, do James Lovelock. Ou se formos um bocadinho mais para trás, em pleno século XVIII, o Herder, na sua filosofia da história, apresenta a história como um processo vivo, não é? Que vai dos metais às civilizações. Aliás, uma curiosa antecipação do que poderia ser um discurso tipo evolucionista. Portanto, as pequenas clivagens é que são a fonte de esperança, digamos assim, porque é nas clivagens que surge a possibilidade de romper as dicotomias que acabam sempre por serem, no fundo, se forem mantidas até ao fim, acabam por ser mortíferas. Não é? Mas também tem a sua importância, não é? A dicotomia tem a dinâmica do negativo, mas se cristalizar, torna-se contraproducente.
Bom, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos, desde logo aos presentes. Há aqui uma pequena interferência. Eu creio que este riquíssimo painel e debate foi também uma bela homenagem à riqueza do pensamento do Padre Cerqueira. Ele depois nos dirá daqui a um pouco. Entretanto, pedia que me aconpanhassem a agradecer aos excelentes comunicadores deste painel. Aproveito também e dou a palavra ao próximo moderador do painel. Agora, como quiser. Quarta hora.